Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente aqui no seu canal Luz, no fim do túnel, hoje 15 de junho, é um sábado na capital paulista, por volta aí de 16 graus, dia de sol, ainda um pouco frio pela manhã. Hoje um vídeo dedicado aí mais à Rússia, maior potência nuclear e militar do mundo atual. E a Rússia poderá rever a sua doutrina militar no que tange ao uso de armas nucleares táticas, bem como estratégicas. Há uma diferença aí: as armas nucleares táticas causam um enorme estrago, né, mas de certa forma localizado, ao passo que uma arma nuclear estratégica ela causa um grande estrago em larga escala, né? Então há uma diferença aí, né? A tática seria um poder de dissuasão, a estratégica é quando você já não quer saber de mais nada, né? Tipo, ou eu uso, né? Ou de qualquer maneira seremos todos destruídos, né? Bom, a situação de hoje ela é mais grave do que aquela que se apresentou em 1962, na chamada crise dos mísseis em Cuba, época em que se vivia a Guerra Fria 1.0. Hoje nós vivemos uma Guerra Fria 2.0. Naquela ocasião, os Estados Unidos não admitiam a existência de mísseis nucleares a 150 quilômetros do seu território. Pergunta: por que ele admitiria isso hoje? Ele não tem mais como impedi-lo. Segundo as autoridades, os mísseis russos enviados para Cuba não são nucleares. Menos mal, né? Olha, eu considero isso daí uma tolice, uma vez que submarinos nucleares russos com ogivas nucleares podem estar ainda mais próximos dos Estados Unidos, seja no Atlântico Norte, no Mar do Caribe, no entorno do Alasca, na costa oeste, lá na Califórnia, no Pacífico, né? Enfim, são indetectáveis esses submarinos, né? E eles são de propulsão nuclear e eles podem levar ogivas nucleares. Em 1962, voltando ao tema aí da Guerra Fria 1.0, o ponto culminante da crise foi o chamado Sábado Negro, foi no dia 27 de outubro, quando um dos porta-aviões americanos que estavam monitorando, né, a chegada da, a chegada dos navios russos, né, a Cuba, esse porta-aviões americano foi abatido sobre Cuba e o piloto morreu. A guerra parecia iminente. Isso foi no Sábado Negro. E na época passava na televisão, né? Ficava dando manchete sobre a crise dos mísseis e tal. Já tinha televisão. No Brasil, olha, a televisão no Brasil, eu me lembro que a primeira televisão que eu assisti foi em 1966. Mas assim, o rádio era o meio de comunicação mais popular que havia no Brasil, né? Bom, finalmente o Khrushchev, que era o presidente da Rússia, que sucedeu o Stalin, né? Ele obteve a retirada dos mísseis norte-americanos. Os mísseis norte-americanos foram retirados da Turquia, provavelmente também da Grécia, né? E um acordo foi feito com os Estados Unidos, né? A Rússia retiraria os mísseis de Cuba e os Estados Unidos, então, não mais invadiriam Cuba para tentar cancelar aí o Fidel Castro, que era um aliado do Khrushchev naquela época e da União Soviética, né? Então, olha só, na verdade, os Estados Unidos eles cederam quando eles retiraram os mísseis da Turquia e também não vamos mais tentar acabar com Fidel Castro. E a Rússia removeu os mísseis de Cuba, né? Todos ficaram felizes. Bom, e hoje? Veja, hoje, os Estados Unidos de hoje, ele não pode impedir os navios russos de se aproximarem de Cuba. Ou seja, há um forte poder de dissuasão aí na própria presença deste navio, né? No vídeo de anteontem, eu analisei a promessa do Vladimir Putin de entregar alta tecnologia ao Irã. Nós podemos deduzir que ele entregará ou já entrega a Cuba, Venezuela, Nicarágua. Não ficaria surpreso se até mesmo entregasse ao México, né? E aí você tem 4 navios de guerra russos em Cuba, que é um aliado histórico, né? Antes era dos soviéticos, e prosseguem sendo aliados dos russos, uma espécie de aliado natural, né?
Veja aí, no caso, são exercícios militares planejados entre os dois países, Rússia e Cuba, e foi anunciado já há vários meses que ia ter esses exercícios, né? Portanto, já estavam previstos, os Estados Unidos já estava sabendo, né? Em resposta à chegada desses navios de guerra russos aí na quarta-feira, os Estados Unidos enviaram um submarino nuclear à Baía de Guantánamo, que fica do outro lado da ilha, onde tem o famoso presídio, lá, o presídio de Guantánamo, onde os Estados Unidos, os americanos, colocam lá aqueles que são acusados de terrorismo pela justiça americana, né? O local lá da base Yankee na ilha, né? Tudo aparentemente muito civilizado, né? Contudo, os discursos do Ocidente, sobretudo de Washington e Londres, são incendiários, né? O Ocidente já adotou o modo aí quanto pior melhor, que é o que parece, né? Ou seja, as elites bancárias anglo-americanas, sobretudo no topo, que são as elites sionistas, não admitem em hipótese alguma a ascensão do mundo multipolar, o crescimento dos BRICS, a importância do sul global, o domínio econômico da China, a vitória da Rússia na Ucrânia e por aí vai. Eles não admitem isso aí em hipótese alguma, né? O dólar já está sob cheque. Evidentemente que tem vários lances no tabuleiro ainda, né? Vocês sabem, um dos grandes pilares do poder da hegemonia americana está na emissão do dólar, né? E eles perderam aí um dos seus pilares, que era o petrodólar, né? Mas o dólar, na área financeira, né? Na área de ações, na área de derivativos, no mercado financeiro das bolsas ainda é predominante, né? O dólar, né? Mas a moeda do mundo multipolar será provavelmente algum tipo de moeda virtual, né? Bom, isso é um assunto que a gente pode abordar. Vamos prosseguir aí na questão da crise dos mísseis 2.0. Veja, mas será que isso daria uma terceira GG, uma terceira guerra mundial? É um assunto muito presente aí em dezenas de filmes, né? Olha, na minha opinião, aquela velha série de filmes Mad Max ainda está entre os melhores do gênero, né? Então, aí é um dos filmes mais da época que o Mel Gibson ainda era jovem. É, o Mel Gibson, é isso. Vamos analisar aí algumas causas possíveis aí de uma terceira guerra mundial. Vamos pensar em algumas hipóteses, né? Primeiro, a OTAN se envolve diretamente e ataca a Rússia, o território da Rússia, da Federação Russa. A Rússia já disse, o Putin falou esta semana, que ele poderia usar armas nucleares táticas conforme a sua necessidade e de forma assimétrica. O que quer dizer que é assimétrica? Significa que você atacou uma cidade russa e eu ataco 10 cidades europeias ou americanas, né? Ele se defenderia com armas nucleares. Inicialmente, acredito que seriam nucleares táticas, que têm um menor poder de destruição. O Putin declarou recentemente que os Estados Unidos pretendem causar uma guerra na região. Lê-se aí Ucrânia, Polônia, Romênia ou mesmo Europa, usando a OTAN, forçando a Rússia a atacar a Europa. Quer dizer que isso aí, tem vários analistas que afirmam isso daí, né? Usando a Europa, agora não mais somente a Ucrânia, usando a Europa como proxy, da mesma forma que já usam a Ucrânia. O Putin disse, e ele nunca diz nada a modo de bravata, hein, como fazem os políticos ocidentais, que os Estados Unidos não defenderão a Europa caso a Rússia se veja obrigada a usar armas nucleares contra países europeus que atacarem diretamente a Federação Russa. E os Estados Unidos estão insuflando países, então, como Polônia, Romênia, os Bálticos, lá os três Chihuahuas, até mesmo a Alemanha e a França. Eles estão insuflando, né? Eles estão patrocinando, eles estão promovendo que esses países ataquem a Rússia. Evidentemente, é uma armadilha, né? Lembrando ainda, né, que a direita que cresce na Europa não é exatamente uma direita pró-americana, né? Bom, isso já é uma outra questão, né? Segundo ponto aí, das prováveis causas de uma terceira guerra mundial, uma tensão maior que escale entre a China e Taiwan. Os Estados Unidos seguem acreditando que o mar da China não é da China, né?
O Mar da China não é da China, né? E daí enviaram equipes de forças especiais para 2 ilhas nas proximidades de Taiwan. Eu fiz um vídeo só sobre isso, né? Quando eu falo sobre a questão militar em Taiwan, uns dias atrás, né? Um terceiro ponto de causa e possível de um conflito mundial. Bom, nós já abordei várias vezes também que Israel não deveria atacar o sul do Líbano. Aliás, foi assunto do nosso vídeo de anteontem. E ele está atacando o sul do Líbano, onde está lá o Hezbollah. Pessoal, o Hezbollah tem 1 milhão de mísseis. Não há Iron Dome no mundo que possa conter 10% disso daí, né? E a coisa está ficando feia lá no sul do Líbano. O Hezbollah tem destruído muitos equipamentos, forças avançadas de Israel lá no sul do Líbano. Enfim, eu acho que ali é uma roubada Israel atacar ali, né? Uma quarta causa aí. Imagine que haja ataques cibernéticos em larga escala que podem causar colapsos nas infraestruturas críticas de um país. Por exemplo, um colapso no sistema energético, de energia elétrica dos Estados Unidos, ou na própria internet, né? Ou uma EPM, um pulso eletromagnético que causa simplesmente todos os equipamentos eletrônicos dão pane, incluindo os carros, né? Todo tipo de equipamento, de máquina. Imagina, seria uma pane assim infernal, né? E generalizada, se de repente, por exemplo, aqui a luz já apagaria, né? Imediatamente a internet cessaria, né? Seria um colapso total, né? Isso levaria a uma retaliação militar, possivelmente. Não se sabe também como é que vai funcionar, né? Para você jogar uma bomba nuclear, você precisa de ter energia elétrica, né? Você precisa ter um meio de propulsão, né? Você precisa de ter equipamentos elétricos e eletrônicos. Então, como é que você vai fazer, né? Se você não tem mais a energia elétrica, ela ficaria paralisada, talvez durante minutos, talvez até durante horas, né? Naturalmente, uma das causas mais comuns de guerras e de conflitos graves é a disputa por recursos naturais, como água, petróleo, minerais, né? Isso já levou a várias guerras, né? Inclusive guerras mundiais. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi muito causada aí pelas disputas pelos recursos naturais, inclusive das colônias africanas, né? Pelas potências industriais daquele momento, né? A, a Inglaterra, a Alemanha e tudo mais, né? Veja, a Rússia possui tudo em seu território, tudo que o Ocidente está doente para possuir, né? Desde o século XVIII, pelo menos, que eles têm planos de invadir a Rússia, tentaram invadir várias vezes, né? Uma outra causa aí seria, por exemplo, eu estava falando da Europa, a guinada da Europa para a direita, né? Por exemplo, esse movimento nacionalista, populista, né? Pode significar uma guinada da Europa para o lado da Rússia, ou mesmo digamos, um arrefecimento da russofobia, que é promovida fortemente na Europa, tanto quanto a islamofobia, né? Enfim, a russofobia é o pão nosso de cada dia do europeu hoje, né? Imagina então que de repente eles comecem a ir para o lado da Rússia, né? Se eu tenho um inimigo pior, né? Que é o neoliberalismo americano, né? E se eu for para o lado da Rússia, né? Por exemplo, como a Marine Le Pen e outros políticos, né, que são simpáticos, né, ao tipo de civilização proposto pela Rússia, né, ou a própria proliferação nuclear, né, por exemplo, a proliferação de armas nucleares para novos países aumenta o risco de uma guerra mundial. O Irã já possuiria armas nucleares, ele anunciou, se eu não me engano, ontem, que ele vai fazer lá o trabalho com o urânio, né, que vai enriquecer urânio nas suas usinas nucleares. Será que o Brasil possui algum armamento nuclear aí? Nós não sabemos, né? O nosso projeto de submarino nuclear parece que ficou estacionário, né?
Um outro motivo, aí, uma outra causa, aí é a falha na capacidade de comunicação, na própria diplomacia, né? Não existe mais a diplomacia do Ocidente com a Rússia, ela está esgotada. Vocês viram, por exemplo, a dificuldade do Sergei Lavrov no Brasil há pouco tempo em conseguir combustível para seu avião. Veja, no Brasil, um país dos BRICS, hein? Bom, agora prestem muita atenção, olha, parte central do nosso vídeo, hein? Preste atenção nesta parte, ó. Nas próximas semanas, possivelmente até nos próximos 2 ou 3 meses, eu diria até que em meados de agosto, não gosto de fazer previsão, mas tem vários analistas aí de peso dizendo que esta possibilidade é real, ela existe. Não quer dizer que ela vai acontecer, mas ela existe essa possibilidade. Vai haver um grande ataque, uma grande sabotagem aí de falsa bandeira, uma covert action, né? Uma ação coberta, uma ação encobrida, uma sabotagem seríssima que já está sendo engendrada nos porões da CIA, provavelmente com a colaboração do MI6 inglês, né? Seria um ataque a algum país da Europa Central ou da Europa do Oriente, da Europa do Leste. E a mídia em peso teria provas de que foi um ataque da Rússia ou alguma coisa do gênero, né? Provas que nunca aparecerão, evidentemente. A ideia das elites atlanticistas sionistas aí é provocar a Europa para uma guerra contra a Rússia. Ou caso isso não funcione, porque é muito difícil você enganar o russo, né? Uma guerra interna dentro da própria Europa contra algum país da Europa, por exemplo, a Hungria, por exemplo, que é um país fortemente nacionalista, né, como se dizia antigamente, de direita, né? Porque, na verdade, essa coisa de direita e esquerda, esse tipo de semântica está superado. Hoje em dia você tem globalistas contra soberanistas. Esse jargão é mais adequado ao nosso momento atual, né? Porque hoje em dia você tem uma direita que ela é uma direita nacionalista, hoje em dia você tem uma esquerda que ela é globalista e vice-versa, né? Quer dizer, é uma bagunça esse negócio de direita e esquerda, né? Bom, então, repetindo aí, os Estados Unidos pretendem criar uma guerra entre a Europa e a Rússia, ou pelo menos uma guerra na própria Europa, ou jogar a Europa aí numa farsa grotesca qualquer, né? Talvez algo para emular a maneira como se desencadeou a Segunda Grande Guerra. Como é que foi naquela época? Todo mundo sabe, né? O Ocidente investiu pesadamente num artista frustrado de rua que usava um bigodinho menor que o meu, né? A tática seria algo parecido, né? Talvez usando algum tipo incendiário, né? Algum tipo com potencial para desgraça, né? Os Estados Unidos ficariam assistindo a desgraça de longe, né? Esperando o enorme desgaste, tanto da Europa, mas principalmente desejando o desgaste da Rússia. Daí então, como bons abutres, que é o seu papel no mundo de hoje, entrariam com um novo plano Marshall, o qual garantiria aí a reconstrução da Europa e a hegemonia dos Estados Unidos por mais um século, e finalmente também contando com o enfraquecimento da Rússia, da política russa, o Ocidente pegaria as imensas terras russas para si mesmo, né? E as corporações transnacionais do Ocidente, que já não são do Ocidente, elas já são globais, ficariam com tudo, né? Bom, o ataque forjado aí poderia mais provavelmente ser alguma nova versão, por exemplo, quando se deu a Primeira Guerra Mundial. O que desencadeou a Primeira Guerra Mundial? Foi o assassinato do arquiduque Ferdinand na Sérvia. Foi isso que desencadeou, numa ação em cadeia, né, como uma bola de neve, né, imparável, né? Algum tipo de evento do tipo, por exemplo, o Golfo de Tonkin, né, que foi criado para provocar a Guerra do Vietnã. Aí você precisa, não vou explicar agora, mas você pode dar uma pesquisada aí. Pessoal, tem boas matérias lá na Wikipédia, viu? Eu não sou contra a Wikipédia, não, viu? Tem muita coisa boa lá, claro, tem muita coisa que precisa de correção, né? Algum novo Pearl Harbor, talvez, né? Que foi o que desencadeou a guerra contra o Japão, as bombas nucleares contra o Japão, né? Enfim, algum trauma, pessoal, que se desenrole aí como uma bola de neve irresistível arrastando a Europa, né? Alguém duvida, agora eu vou analisar, alguém duvida de que os Estados Unidos não são capazes de criar um artifício a fim de jogar a Europa militarmente contra a Rússia?
Não duvidem. São capazes de fazer e costumam fazer. Todos nós vimos o ato terrorista no Crocus Circus Hall, em Moscou, faz poucas semanas aí. Centenas de civis russos mortos, né? Uma ação que foi devida aí ao serviço secreto da Ucrânia, com, evidentemente, um apoio de inteligência aí da CIA e do MI6, né? Vimos a explosão dos Nord Stream 1 e 2. Veja, pessoal, as tubulações que levavam o gás russo para a Alemanha. Eles destruíram isso na cara dura, sabe? Um negócio que não é uma ação qualquer, destruir as tubulações de gás, né? Em alto mar, um negócio complexo ali. Nós não vimos armas sendo despejadas, estamos vendo nas mãos dos batalhões neonazis da Ucrânia aí, assim, é uma quantidade imensa aí para a Rússia destruir essas armas em escala industrial. Alguém duvida de que os Estados Unidos não são capazes de criar um artifício a fim de jogar a Europa numa terceira guerra mundial? Ou insuflar as pessoas certas para que elas mesmas façam a porcaria? Esses caras têm limites. Neocons. Eu fiz 2 vídeos sobre os neocons, né? Não, o seu lema sempre foi gerar o caos, né? Os atlanticistas, que é um dos adjetivos mais usados aí para caracterizar o sistema ocidental, né, são criaturas do abismo, das profundezas oceânicas. Pode-se dizer que são criaturas abissais, né? Por isso são chamados de atlantistas, atlanticistas, né? Que é o Oceano Atlântico, né? O ponto é, e aqui entramos num tema bastante abordado aí na simbologia maçônica e nas chamadas ciências ocultas. Há um lema muito conhecido, né, como Ordo ab Caos, a ordem através do caos. A questão aqui é que o Ocidente atlanticista, né, por exemplo, a elite corporativa e patriarcal ocidental, né, as poderosas famílias por trás do sistema, não têm mais condições de criar ordem alguma a partir do caos, mas têm condições de criar o caos. Essa ordem que eles não têm mais a condição de criar, e eles só conseguem agora criar o caos, só pode vir uma nova ordem, para usar essa expressão já batida, a nova ordem mundial, só poderá vir do eixo formativo aí dos BRICS, né, do Sul Global, da Organização de Xangai, ou uma terceira via aí dos países não alinhados, aos quais o Brasil se somaria, né? Continuando aí já na fase final do nosso vídeo de hoje, de acordo com um artigo da CNN de março de 2024, discute a produção militar russa. Porque você vê, eu comecei o vídeo de hoje dizendo, olha, a Rússia tem o maior poderio nuclear e militar do mundo. É top. Veja, a Rússia produz até 125 tanques por mês. Algumas outras fontes aí afirmam que a Rússia produz até 250 de outros tipos de veículos blindados por mês, atingindo um total de 375 ou mais, podendo chegar a 400 veículos blindados por mês, quer dizer, mais de um por dia. Compare isso com os 38 aí golpes que a Ucrânia seria capaz de infligir. Se os Estados Unidos enviassem todos os Javelin, né, produzidos diretamente para a Ucrânia todo mês, ele poderia ter 38 mísseis aí, né, jogando-os na Rússia. O fato é que a Rússia produz mais veículos blindados do que os Estados Unidos. Nós estamos num ponto aí que se o mundo produzisse 10 vezes mais mísseis Javelin do que produzem atualmente, 10 vezes mais, ainda assim a Rússia os destruiria. Essa história da produção militar russa, militar em escala industrial, é a mesma para outros sistemas de armas. Por exemplo, autoblindados aí, mísseis, drones, né, armamentos, munições, né? Imagine, por exemplo, a produção do Ocidente aí, por exemplo, mísseis TOW, né? 1000 mísseis TOW são produzidos por ano. Nesse momento, os estoques estão esgotados, né? E você tem uma baixa taxa de produção
mensal. Então, mesmo se a elite ocidental decide que o momento de travar uma guerra é agora, mesmo assim ela não tem essa bola toda, né? A Rússia tem, né? O presidente russo, terminando já o nosso vídeo, o Vladimir Putin falou durante reunião com representantes do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, agora no 14 de junho, né? O líder russo declarou que, se a Ucrânia retirar as suas tropas das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, anexadas pela Rússia durante a guerra, e locais, regiões que têm maioria russa, né? E também a Ucrânia deve recusar os planos de entrar para a OTAN, né? Moscou adotará imediatamente um cessar-fogo e iniciará negociações sobre a guerra da Ucrânia. Veja, ele lança essa proposta de paz, de cessar-fogo, né? Exatamente agora que está vendo aquela palhaçada lá na Suíça, né? Onde se promove lá um tratado de paz sem a presença da Rússia, quer dizer, uma completa palhaçada. Então ele já entra com essa proposta de paz, portanto ele já está pautando a reunião lá da Suíça sem que ele esteja nela presente. Kiev já rejeitou a proposta, né? Ignorando totalmente a perda de sua população masculina. E agora convoca mulheres, né? Quer dizer, é uma situação que só se pode caracterizar aí como psicopatológica, né? É realmente uma coisa triste de se ver, né? Pessoal, o atual sistema de dominação global foi criado pela vertente financeira do sionismo. Já falamos isso em vários vídeos nossos, hein? Veja, figuras aí como Netanyahu, Zelensky, Antony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland, né? E outras figuras aí, algumas mais conhecidas até, são cordinhas deste sistema. Veja, eu vou abordar essa questão aí das grandes famílias patriarcais, ancestrais, algumas dizem que são milenares, né? Que puxam ou soltam essas cordinhas, né? Quer dizer, o poder, ele é de natureza oculta, né? Aqueles que você vê, aqueles que você ouve, aqueles que dão a cara para bater, não representam o verdadeiro poder, né? O verdadeiro poder é quem solta ou puxa essas cordinhas conforme a necessidade. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no término aqui de mais um vídeo do nosso canal Luz no Fim do Túnel. Você também encontra na forma de áudio aí no Spotify, no podcast Luz no Fim do Túnel. O canal está crescendo a olhos vistos, várias novas adesões aí. O canal está já monetizado, você pode se tornar membro do canal ou apenas seguidor do canal. Acione o sininho, faz um comentário, né? Ajude o canal a crescer. Nossos seguidores são pessoas de excelente nível, você vai fazer grandes amizades aqui. Eu gosto muito dos comentários, tenho comentários excelentes ali. Em breve faremos uma live com algum convidado, né? E vamos em frente, pessoal. Não é nossa intenção ser o maior nem o melhor, mas dar a nossa opinião, né? Mídia alternativa aqui, mídia independente, de livre expressão, de livre comunicação. Você encontra aí a descrição também do vídeo de hoje, os tópicos principais que eu abordo. Todos os assuntos do nosso vídeo aqui são elaborados por mim mesmo a partir de fontes, né? Bibliografia, livros, entrevistas, muitos canais aí que a gente segue. São todas, acredito que são as melhores fontes para a gente ficar bem informado e bem atualizado. Então, obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.